Olá, sejam bem-vindos ao Contas e Contos, o podcast onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador e host desse podcast. Tem aqui ao meu lado hoje Wagner Antônio Coelho, que é advogado, empresário, professor universitário e também host desse podcast. Wagner, seja bem-vindo a mais um episódio do Contas e Contos. Obrigado, Eduardo. Hoje tenho a presença aqui ilustre de um grande amigo que a vida me deu, né? Um irmão de fato. E muito legal ter ele hoje aqui no episódio, mas antes de anunciar a presença ilustre, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é a nossa patrocinadora do podcast do episódio de hoje. A Icavi ela está no mercado contábil há mais de 47 anos, atendendo diversos segmentos de empresas, como prestadores de serviços, indústrias e também comércio. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram, @Icavi Contabilidade. E agora, vamos lá apresentar a estrela da noite de hoje, Miller Benigno. Miller, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso episódio de hoje, que é o empresário, que é o sócio da Benigno Imóveis. Rapaz, eu agradeço imensamente o convite do Eduardo, do Wagner, e não tem como não estar muito bem amparado, né? Eu tenho aqui o meu contador e meu advogado, então são maravilhosos profissionais, não tem como não estar bem acompanhado. Eu acho que essa conversa vai ser muito produtiva, viu? Com certeza, Miller. Cara, muito obrigado aí por fazer todo o esforço para estar aqui hoje, né? A gente sabe que tu pai de meninas aí que tem bastante demandas ali, hein? Além de trabalhar, cuidar da vida, tem mais as meninas para dar atenção, né? O Wagner sabe bem o que é isso, com 4 filhos. Mas é um prazer, de fato, Miller, estar aqui. Eu acompanho a tua trajetória aí desde os meus, 17 anos, já é um bom tempo, né? Uma amizade longa. E vamos falar um pouquinho então da história do Miller, né? Porque hoje o Miller tá como empresário, dono de um negócio de fato, mas ele não surgiu do ramo imobiliário, né, Miller? Conta um pouquinho da tua trajetória, porque também tu nem é de Santa Catarina também, não é da nossa região, e veio parar aqui. Conta um pouquinho dessa tua história, da tua vivência um pouquinho, por favor. Vamos lá, vai ser uma honra. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o podcast foi algo que criaram, né? E vem impactando pessoas. Eu espero que a minha mensagem, um pouco da minha história, também possa levar esse impacto aí e que essas pessoas que terão essa oportunidade de ouvir, que elas sejam sábias a ponto também de poder ter uma ótica para ter um direcionamento a partir dela. Porque eu também venho de família bem humilde, lá do Rio de Janeiro, de pais separados, e tive que desde pequeno, desde bebezinho, aprender a se virar, né? E lá no Rio as coisas são bem complicadas, né? A gente muda um pouquinho daqui, Miller? Muda muito, a gente já tem que nascer meio que esperto, né? Porque todo mundo se acha muito esperto, então a gente tem que estar sempre com uma ótica bem aberta, né? Pensando lá na frente. E aí, como eu estava falando, né? A gente vem de uma família bem humilde, lá de São Gonçalo. E todo menino, né? A gente quer ser jogador de futebol, né? A gente pensa em jogar bola para futuramente poder ajudar os familiares, ter uma família, ter um cachorrinho, ter um carro, ter uma casa e viver bem, né? Uma vida confortável. Uma vida confortável. E outra coisa, poxa, futebol é maravilhoso, né? Exatamente. E aí foi onde eu tentei ser jogador de futebol, acabou não dando certo. E um amigo, através de amigo, eu conheci o cavaquinho. Minha família, a metade dela é evangélica. Tudo a ver? Tudo a ver, E aí, um belo dia, ele, cara, vamos comprar um cavaquinho. Eu falei, mas como? Enfim, para resumir, acabei comprando um cavaquinho, aprendi a tocar o cavaquinho. Que era isso? Quantos anos mais ou menos quer dizer? Eu tinha 17 anos. Um ano não vou lembrar, né? Não posso contar. A barba tá branca, mas já deu para sentir a férias. Que Você faz tempo. Me conheceu com 17 anos, né? Exatamente. E aí eu comecei a aprender o cavaquinho com 6 meses, já estava formando meu primeiro grupo. O futebol já tinha ficado de lado por causa de uma fratura e tal, acabou não dando certo. Também porque eu não era muito bom de bola. Mas o cavaquinho foi ali minha válvula de escape. Por quê? Uma família, apesar de dividida, sempre tentou me trazer para próximo deles, né? Sempre tentou me colocar, sempre tentou me puxar para me sentir pertencente a eles. Mas foi um pouco difícil, porque eu sempre via muita coisa que eu não achava tão adequado assim, não curtia muito. E então eu fui procurar muito para fora da minha família,
né, as características de quem eu queria ser, umas referências. Umas referências, a personalidade. E também nunca cheguei a ponto de culpar a terceiros ou, né, poxa, eu sou assim por causa disso. Não, isso não tem nada a ver. Eu acho que quando a gente vai crescendo, a gente tem que ser exatamente... tem que ter uma visão, uma cabeça aberta para que a gente possa diferenciar momentos, escolher momentos, ter uma boa conduta com o próximo. E foi onde eu comecei a me escorar. Eu fui pegando um pouquinho de cada pessoa que eu fui entendendo e sentindo, em primeiro lugar, o meu coração. Hoje a gente até ouve falar muito, né? Tem uma frase, eu não sou muito bom de ditado e de frase não, mas minha melhor versão, acho que o pessoal fala muito nisso, né? Essa aqui é minha melhor versão. Sim. Sem preconceito nenhum, né? Cada um segue os passos que deseja, né? A forma que deseja viver. Mas, assim, eu sempre passo essa mensagem para as pessoas que eu tenho mais proximidade. Eu acho que desde quando o Dudu me conheceu, acho que ele sempre enxergou isso em mim, eu acho que eu nunca mudei. Né? Não posso falar por mim, mas com toda a modéstia. O que acontece? A gente tem que seguir o coração. Isso é muito profundo e difícil de entender. O entendimento ele vem muito além do que você imagina. Por quê? Vamos lá. O nosso cérebro é a nossa alma. E o nosso coração, ele é o que está nos conectando com Deus. E o nosso corpo é o espírito. São três pilares, né? Ou seja, se a gente está desconectado com Deus, que é o nosso coração, a nossa alma vai comandar, que é o que a gente enxerga de fato. E quem que vai padecer? É o nosso corpo, o nosso espírito. Então a gente tem que deixar de buscar sempre informações, querer sempre informações, porque a gente está num mundo muito dinâmico, né? As coisas estão voando, a gente está aqui acelerando demais no celular. Mas você já parou para pensar que se você deixar o seu celular de lado e só de fato pegar o seu celular quando o seu WhatsApp tocar, que provavelmente vai ser um familiar ou um trabalho, ou até de repente um grupo ali descontraído com seus amigos, só pega nesse momento ao invés de você pegar o Instagram e ficar aqui, ó. Você vai ver a diferença que vai fazendo na sua vida. Então eu sempre tentei conduzir minha vida através do coração, do que eu sentia. É lógico, nem sempre a gente acerta. Faz parte do jogo, né, Milê? Acho que jogo. É amadurecimento, experiência, né? A quebrar a cara também, né? Então, faz tudo parte que do jogo. Mas a gente não erra. É meio contraditório, né? Porque quando a gente dá o passo, de repente com um namoro, com uma situação que você escolheu para namorar, com uma empresa que você, putz, eu tô inclinado para isso. Você está achando que é o seu coração que tá te dizendo. Mas, meu velho, se não queimar forte, não é. E aí que tá, a alma tá te enganando. Sim. Então, assim, ó, de fato, é o coração que te dá o caminho, é Deus que, quando você conecta com Ele, que te dá o caminho. E as minhas decisões, todas elas até hoje, foram embasadas totalmente nisso. Se o meu coração não bater forte, não queimar, se eu não ficar ali 3 a 6 meses com ele gritando dentro de mim, eu não dou passo. Quando ele grita, eu dou. E, meu amigo, é certo, é sucesso. Carimba que é gol. Carimba que é gol. Ô, Miller, e dessa tua trajetória lá do Rio de Janeiro, né, que você comentou ainda há pouco, você foi evoluindo na música, né? E como que conseguiu chegar até Santa Catarina? Qual foi o motivo que te trouxe para cá? E também, de fato, começou o grupo lá contigo, tudo lá no Rio de Janeiro, lá. Conta um pouquinho dessa história também que é pois interessante. A gente acaba atropelando um pouco, né? Mas vamos lá. Faz parte, fica faz tranquilo. parte, né? Faz parte. Vamos lá. Eu montei um grupo, depois o grupo acabou meio que estagnando, né? E aí eu fui chamado para tocar em um grupo muito famoso da região. Esse grupo, eu peguei mais bagagem, conheci o Gordinho, o Rodrigo Gordinho, que é um maestro, é maravilhoso. Me ensinou muita coisa, aprendi muito, assim, de 100% que eu sei da música hoje, 80% foi o que eu aprendi com ele. Ele é um cara magnífico como pessoa, como ser humano e músico também. Foi uma das pessoas também que eu me espelhei, puxei um pouquinho ali de muitas ideias, né, muita sabedoria como ser humano e segui. Acabei depois tendo uma atitude de parar de tocar naquele período, porque dos melhores grupos que eu fui chamado para tocar, ele acabou. Depois eu fiquei fazendo freelancer com vários grupos da cidade.
toquei em muitos lugares, e aí eu acabei que pensando, eu tô namorando, já tô 6 anos namorando, vou casar, vou parar com a música, porque eu vou ficar rodando, e não vai. E lá no Rio a gente não tem muita perspectiva de crescimento, porque além de ter muitos grupos, não tinha empresário, sabe? A gente já estava numa situação de muitos shows, mas não tinha perspectiva de crescimento, de investimento. Aí eu decidi parar, foi aonde o Gordinho me chamou para tocar, para fazer banda com o grupo Destaque do Samba. O Destaque do Samba ele é um grupo muito conhecido aqui na região, e ele tinha vindo aqui para Itajaí e foi para o Rio de Janeiro no ano de 2002 para tentar a sorte lá. Acabou que a galera não conseguiu viver da música lá, só ficaram 3 músicos, e aí o Gordinho montou a banda. Foi onde eu entrei para a banda. Passaram-se 3 meses, eu fui convidado a fazer uma turnê aqui no Sul, com o Destaque do Samba, já como capa, artista, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Inclusive, eu sou muito grato ao Léo e ao Dudu, ao Destaque do Samba, por tudo que eles fizeram por mim, pela minha vida. É uma longa história, mas, de fato, tudo que aconteceu na minha vida foi a partir do grupo, do convite do grupo, porque senão eu não teria conhecido o meu melhor amigo Eduardo, né? As pessoas também que eu tenho hoje em torno de mim, eu não teria conhecido a minha esposa, não estaria aqui, nesse estado tão maravilhoso, o estado que eu tanto amo, né? E é onde eu conquistei muito, até hoje eu venho conquistando. Então, eu entrei para o grupo, vim para cá, ficamos 2 meses, foi onde nós tivemos que voltar para o Rio de Janeiro, porque o empresário naquela época acabou dando um bom golpe na gente. Ali que foi inventado o golpe do WhatsApp, sem ter o WhatsApp. Deu um golpe quando a gente chegou lá no Rio de Janeiro, sem dinheiro para pagar nada, a gente teve que ir embora, né? O motorista ainda chegou para a gente e falou assim: ei, Miller, para a gente não, para mim, o Miller, o fulano falou que o dinheiro está com você para pagar aqui a despesa comigo. Esporte. Cara, mas só sobrou R$200 do meu dinheiro aqui que eu tava... Não, mas calma aí, vou ver com o Léo, com o Dudu e tal. A gente inteirou lá, deu dinheiro para ele que a gente tinha no bolso de 2 meses que a gente ganhou, que sobrou R$200 naquela época, né? A gente, tá devendo tanto, hein? Vai ter que pagar. Não, tá bom. Então foi onde a gente começou a trabalhar lá no Rio de Janeiro para pagar o rapaz da van, que foi muito amigo também, né? Compreendeu o problema. E na sequência eu comecei a trabalhar num estaleiro chamado Ser Metal, do lado da ponte. Fiquei trabalhando lá 4 meses. Naquela época, eu lembro até hoje, foi um orgulho para mim muito grande, porque eu tinha cursado mecânico industrial no Senai e foi meu segundo emprego de carteira assinada. Eu fiquei 4 meses lá trabalhando, mas eu sabia que não era o meu lugar, eu estava lá pelo dinheiro. É onde eu comecei, de fato, a sentir o meu coração. Então, eu começou a gritar, eu falei: pessoal, eu vou juntar um dinheiro aqui, a gente vai embora para o Sul, beleza? O dinheiro que a gente tocar, a gente paga o cara da van, vocês compram a comidinha de vocês aí, com o meu dinheiro a gente vai para lá, vou pagar a van, né? A gente devia quando foi, mas tinha vindo ainda do Rio para cá, né? Eu banco a van, banco os primeiros aluguéis até a gente se estruturar. Depois eu vou pegando de volta. Foi o que foi feito. A gente já veio para cá com shows, inclusive nem precisou de fato botar um dinheiro na frente, só o da van. E a gente começou a viver numa casinha do tamanho desse estúdio aqui, que deve ter em torno de 25 metros quadrados, em 8 pessoas. Pensa. O banheiro não dava nem para abrir o cotovelo, porque já arranhava aqui, estava no reboco, na beira do rio, mas assim, tudo é maravilhoso, né? Então, o Destaque, ele me ajudou muito como ser humano, como assim, pessoa, porque eu já tinha uma coisa comigo, desde pequeno, que eu sempre tive um sonho um pouco mais à frente do que o meu irmão. Por exemplo, eu queria ter um computador, minha família não tinha condições de me dar o computador, mas eu tinha um teclado, que foi meu primeiro instrumento musical, e tinha uma bicicleta. E aí eu peguei o teclado, vendi minha bicicleta, fui na casa de um colega lá que trabalhava com computação, que ele montava, ele comprava as peças no jornal na época, usado, e montava o computador. Cara, eu acho que eu vou conseguir. Cheguei lá, e aí, tudo bem e tal? Pô, tem um tanto que consegui vender o teclado, a bicicleta. Ele, pô, Miller, ainda não dá. Falta tanto. E aí eu não consegui comprar o computador. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a ressignificar isso em mim. Porque eu tive que assumir
à frente do grupo para fazer o quê? A agenda do grupo. Naquele momento, foi a pessoa mais indicada. Não sei porquê, mas eu acabei sendo indicado para fazer isso, então eu comecei a ir para o orelhão. Então, tinha os cartões que a gente tinha que botar o dinheiro para comprar cartão. Sim. E, cara, às vezes a gente ligava para Chapecó e o cartão ia, tá acabando. E ficava 5 meses sem falar com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão, com os primos. Porque não tinha internet naquela época com facilidade, Sim. né? A comunicação era mais difícil, né, Miller, naquela época, Exato. Né? E aí os contratantes, não, agora não dá para falar, me liga depois. Cara, ligava 10 vezes pro cara durante a semana, não fechava. Ganhando os nãos. Ganhando muitos não. Então a gente já foi aprendendo ali de muitos nãos, recebendo, né, durante todos os dias. Mas a agenda do grupo sempre foi muito cheia, né? A partir do 3º mês que nós estávamos por aqui, tinha de 20 a 25 shows, mas a gente queria abranger. Aí era a dificuldade, né? Sair um pouco daqui para a Grande Ilha de Florianópolis, né? Ir para o Oeste. A gente não conseguia, não tínhamos essa abertura, né? E aí foi passando, né? O grupo foi mudando, a gente foi fazendo shows e tal. Depois eu resolvi fazer uma aula com o Lincoln de Lima, que hoje é o produtor musical do Ferrugem. Consegui uma aula com ele, foi um patrocínio do saudoso Jacaré, pai do Maicon, do Nego Joy. Ele bancou minha aula e minha passagem aérea para eu fazer aula com esse músico tão respeitado e maravilhoso, como ser humano e músico também. E depois um grande amigo meu, Rodrigo, conseguiu o telefone do Mauro Diniz. E uma outra oportunidade, eu também acabei conseguindo fazer uma aula com o Mauro Diniz na casa do Mauro Diniz. Mauro Diniz é um dos sambistas mais renomados, que gravou cavaquinho para todo mundo do meio artístico, né? Do samba e da MPB também. Aí eu já conhecia, já era teu amigo já na época. Já era meu amigo, já né? Já era teu aluno de cavaquinho já. Já era, já. Me lembro dessa história. E aí é uma história assim, até que eu comentei com o Léo, é até bacana falar, porque a gente nunca sabe, né? Da história do próximo, porque isso fica interiorizado e é importante também para a pessoa também buscar forças, né? Mas o que eu vou falar que é muito importante para o próximo que está ouvindo. Eu falei, Léo, teve uma pessoa aqui na minha casa esses dias e ficaram os dois batendo boca, um com o outro, um sacaneando, 2 coroas, sabe? Segurando uma pedra pesada de mármore. Aí eu estava do lado deles e fiquei rindo, porque estavam falando assim pro outro, viu, seu burro velho, seu pai mandava você estudar e você não estudava. Aí você que é o burro velho, tá aí pegando peso junto comigo, tá querendo falar o quê? Aí eu fiquei olhando aquilo ali e veio uma coisa na minha cabeça que eu compartilhei com o Léo, depois eu vou compartilhar aqui, que não é vergonhoso para ninguém, não é vergonhoso para o grupo, não é para ninguém. Isso é uma história de vida e que engrandece o ser humano. Eu cheguei para eles assim, me veio um estalo na cabeça e falei, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Vocês trabalhariam durante 13 anos sem ter um salário? Aí os caras, mas como assim? Você é maluco? Que pergunta é essa? Eu falei, não, vocês trabalhariam em prol de um sonho durante 13 anos sem ter um salário? A empresa só te dando o que comer, pagando o seu aluguel e mais nada. O que sobrava, o que sobra seria investido na empresa. Claro que não sou louco, pô, você tá doido? Eu falei, pois é, pô. Eu trabalhei 13 anos sem ter um salário. Eu e os meus amigos, lógico, né? O que ganhava era para pagar as contas, o custo de vida básico ali para poder se manter e... Exato, era pote daquela margarina que vendia ali no Compre Forte de 15, 20 quilos, que a gente comprava para 8 pessoas, não era quali, velho. E aí, eles estavam lá com uma pedra gigante, eles naturalmente não acreditaram, né? Olhou para minha casa lá, eles não acreditaram. Mas assim, tudo tem uma história, tudo vem lá de trás. Então, isso é um detalhe que eu vou levar para minha vida e vou passar para minha filha também. Vou levar minha filha minha filha já foi, inclusive, onde eu morei, né, onde eu fui criado. Então, assim, isso não quer dizer que eu sou milionário, que eu sou rico. Sim. Mas eu sou muito feliz com o que eu tenho hoje. Que foi graças a toda essa tua trajetória, essa tua passagem, que também você conseguiu conquistar essas coisas, né, Miller? Exato. Só que eu acho também que, agora já mudando um pouquinho o foco, mas talvez até um desafio para você como pai, passar isso para sua filha, né? Porque, querendo ou não, falar é uma coisa, né? E presenciar, viver é totalmente diferente, né? Eu acho que muitos pais, o Wagner que também é pai,
talvez tenha essa preocupação. Poxa, a minha vida foi difícil, né? Para eu chegar onde eu tô hoje, pô, ralei, né? Ficasse 3 anos sem ter um salário. E como é que eu vou passar de fato essa essência para minha filha? Será que ela vai conseguir entender, amadurecer e absorver isso para dar valor para as coisas, né? Porque isso aí é valor, né? Na realidade, já até interrompendo Miller, né? Mas na realidade o que eu vejo assim, é fácil falar, mas isso vem muito pelo exemplo, né? Então, e talvez até a maior dificuldade isso aqui é uma dificuldade, o celular, né? A comunicação, como ela é rápida e como as pessoas se comparam, né? Não que antes não se comparavam, não que antes não tinha o desejo de ser igual a menina da TV ou igual o cara da banda que passava na TV, mas hoje tu tem uma quantidade muito grande de informação e de comparação, né? Muito grande. Então, não basta só tu falar, né? Tu tem que dar o exemplo, tu tem que estar junto, né? Então, com certeza. E aí acho que é o desafio também de às vezes tu querer tu conseguir mensurar, né? De não dar demais algo, né? Porque às vezes tu quer compensar coisas que tu não teve, né? E ao mesmo tempo, né? e ao mesmo tempo é importante passar por algumas situações onde tu vai ganhando casca, onde tu vai ganhando, né? Vai ficando mais forte, né? Porque não é tu ter tudo na hora que tu quer, do jeito que tu quer, que vai te fazer alguém forte, né? Exatamente. Eu acho que isso aí que eu vejo que o Miller quis citar de fato, né? O quanto isso tornou você forte hoje para conquistar as coisas que você tem, né? Trabalho, empresa, família, tudo, né? Então são várias coisas que de fato te deixaram preparado para enfrentar todos esses desafios. Né? Sim, existem pilares, né, que a gente pode até levantar aqui, mas isso também a gente não pode de fato afirmar, porque não depende só dos pilares, não depende só da nossa educação que vamos passar para os nossos filhos, porque de fato eles vão crescer. E aí que está a chave do negócio. Esses pilares que eu penso, assim, o primeiro pilar, é você ser temente a Deus. Ela entender os princípios de Deus. Eu fui criado dormindo em grande parte da minha adolescência e também quando criança no quarto dos meus avós. Os meus avós acordavam às 6 horas da manhã para ler a Bíblia, para conversarem sobre o que estava escrito lá. A minha avó era analfabeta e meu avô sabia ler. Então eles ficavam conversando, eu escutava aquilo ali. E aquilo ali está no meu coração até hoje. Né? Jamais vai apagar de ti. Jamais vai apagar. Então o primeiro pilar eu acho que é esse, é ser temente a Deus. Então isso aí tem que estar claro no coração da criança, seja qual ela for. Se os pais tiverem, né, condições de pegar uma Bíblia, um devocional. Hoje minha filha, ela estudava no colégio municipal da cidade que eu moro e abriu uma escola cristã. Eu tirei e coloquei ela na escola cristã. Ela sabe muito mais hoje sobre a história de José, a história de Abraão do que eu. Sim. É impressionante e é maravilhoso, né? Então, assim, a plantação ela tem que ser primeiro isso aí no meu ponto de vista, né? O outro pilar que eu acho que é fundamental foi o que eu falei anteriormente. A gente tem que trazer a criança para a gente como pais, porque hoje o celular, mais uma vez citando o celular, ou a TV, a tela, e até os próprios pais também que sentem a carência de estar juntos sozinhos, isso é muito importante, cara, que eu vou falar. E é estudo, eu estudo bastante, a minha esposa muito mais, e a gente troca muita figurinha, né? Tô até arrepiado aqui de falar isso para vocês aqui. Mas o que acontece? Hoje você tá afim de ficar com a sua esposa, né? Você quer jantar com ela. Ô filha, vou botar um desenhozinho para você ver ali, tá? Fácil. É muito fácil. É muito fácil. Ela vai crescer. No outra noite, papai, eu posso fazer companhia para vocês na janta? Eu fico ali vendo TV. Se você não deixar, meu amigo, é hábito, né? Não, tá bom. E para você é cômodo. Ela vai lá, vai ver o desenhozinho dela. Mas o que está acontecendo? Ela está crescendo sem se sentir pertencente à família. Ela vai virar adolescente e na adolescência ela vai ter amigos na escola. E quando ela tiver amigos na escola, ela vai ter etnias diferentes.
grupos diferentes, né? E o que vai acontecer? Ela não se sente pertencente na casa dela, que é o maior lar, o maior refúgio, a família dela, onde ela devia ter o coração totalmente plantado e conectado. Ela vai ter em uma dessas etnias, em um desses grupos aí. E aí, meu amigo, só Deus sabe. É uma aposta que não tem como cravar, né? Mas com certeza não é um exemplo de talvez de uma educação de fato, né? Hoje a gente vê como a tela, enfim, o celular, ele prejudica, né? Ou afasta as pessoas, né, cara? Antigamente eu me lembro que a gente tinha uma TV em casa só, daí era todo mundo sentado para se reunir para assistir hoje cada um está no seu quarto, com a sua TV, com o seu celular. Totalmente. E aquele lado familiar, aquele afeto, o vínculo vai se perdendo, né? Isso é muito simples porque a gente se distrai rapidamente, facilmente com tudo, né? É muito bom, né? É muito bom, né? Exatamente. Tudo que é fácil, que é gostoso, é muito bom. É gostoso ficar na internet. Eu adoro cozinhar. Pô, vou ver uma Quando receita já aqui passou pra fazer. uma hora. Cara, já foi, velho. Já foi. E o tempo não volta. Você já perdeu aquele momento ali. Papai, já foi. Entendeu? Então, assim, também é muito fácil para eu falar. Sim. Eu também vacilo, eu também erro, mas eu me policio. Minha esposa me chama atenção, chama a atenção dela. Ô, calma aí. Isso é importante. Ter importantíssimo. Essa cobrança entre família, essa casal. Conversa também, né? Entre uma esposa, conversa que né? eu digo Exato. é a conversa. O principal motivo de eu ter largado a música foi esse. Eu larguei a música, eu pedi perdão, desculpa para os meus amigos, meus amigos de guerra. Eu saí de batalha. Poxa, o Léo, assim como tem você como meu irmão, que eu confio em você, eu confio muito no Léo também. A gente tem uma história de vida, a gente dormia juntos no colchão de casal. Temos histórias até engraçadas pra caramba, de Léo chegar chapado, eu no bebo, né? Pô, chega pra lá, tá de brigar assim. Mas, velho, cara, foi primordial, porque eu comecei a sentir no meu coração, nas viagens, eu ia fazer show em Chapecó, voltava às vezes chorando, os caras nem viam. Fui gravar um programa do Leandro Brito, fui e voltei chorando, cara. Começaram a acontecer coisas, minha esposa grávida, né, da Serena, começaram a acontecer coisas que assim, sobrenaturais na minha vida, sabe? E eu precisei decidir. Eu amo tocar, eu amo estar no palco. É maravilhoso estar com os meninos. Os meninos são maravilhosos, são puros. O Léo, o Juninho são maravilhosos, de um talento assim grandioso, sabe? Que só depende deles para estourar. Tem algumas coisas que a gente sabe que para a gente ter uma coisa aqui, a gente precisa fazer outras, né? E eles estão fazendo. E daqui a pouco vai acontecer. Então, assim, eu sinto muita falta da música. Eu toco na igreja, né? Eu sempre... eu tô com minha esposa, vai fazer 10 anos já, passa rápido, né, Dudu? Rápido, porra. E desde quando eu conheci minha esposa, eu vou à igreja com ela. E lá atrás também, quando eu tinha minha família, eu participava lá da igreja. Então, cara, a igreja está no meu coração há muitos anos. Eu não estou aqui para falar de religião, cada um tem a sua, Deus é um só. Mas faz a diferença, cara. Faz a diferença. Se hoje eu tenho as coisas que eu tenho, é porque Ele está à frente de tudo. E Ele me sustenta demais. Você vê, ó, eu não tinha, durante 13 anos, salário do grupo, mas eu tinha 20 alunos de cavaquinho. O Dudu ia na minha casa sábado. Sábado de manhã. Todo mundo estava dormindo, eu estava acordado dando aula pro Dudu. Eu podia chegar às 6 horas da manhã. Verdade. Eu acordava 8 horas da manhã para dar aula para ele, para outro rapaz de Brusque, chamado Leonardo. Inclusive, teve até um dia que eu dormi, cara. Dando aula pro Leonardo, eu falei, cara, desculpa. Ele fez assim, ó. Ei, cara, desculpa. Eu tava virado morto. Né? E isso que é o engraçado também, né, Miller? Quando eu comecei ali a sair bastante com vocês e nos shows, né? Todo mundo tá num local que é para diversão, né? Mas vocês estão num trabalho, né? E quanto isso judia, né? Porque querendo ou não, é um horário que vocês teriam que estar dormindo, enfim, mas vocês estão lá a trabalho. Então, assim, é uma rotina totalmente diferente. Parece fácil, chega lá e já toca, não é assim? Chegava com bastante tempo de antecedência, ou às vezes estava atrasado já de um compromisso para o outro, de um show para o outro, né? Então, assim, foram momentos que eu vi, caramba, para quem não conhece, acha que é muito, só entrar ali, tocar e tá tudo certo. E não é bem assim, né, cara? Tem vários problemas, vários bastidores que as pessoas não ficam sabendo, só sabem que de fato faz parte do processo, né?
Então, assim, eu vi de fato como que era a luta do destaque, porque, pô, achava lá, entrava no palco, era muito bonito ver vocês tocando, é legal, descontraído, mas e aí o resto, né? Tudo, pô, depois no outro dia tem que trabalhar, acordar para dar aula, e às vezes o cara não quer dar aula, porque ele também precisa dormir, precisa respeitar o corpo dele, né? Sim. E aí faz parte do processo para tu ver onde tu queria chegar, né? Então tudo isso tu era uma pessoa extremamente... Era não, né? É uma pessoa extremamente disciplinada para conquistar as tuas coisas graças a essa tua vontade, esse teu desejo de crescer na vida, né, Miller? E falando um pouquinho disso, Miller, fala um pouquinho da origem tua, da mudança, né? Quando tu deixa de fato... na verdade, tu trabalhou paralelamente, né, com a música e com o ramo imobiliário. Conta um pouquinho o que te fez entrar nesse ramo imobiliário também. O ramo imobiliário, ele estava dentro de mim desde quando eu tinha, acho que 18 anos. O Bruno, você conhece? Tem um tio que ele tem uma imobiliária lá na Amaral Peixoto, lá em Niterói, e a gente jogava bola juntos. Então, às vezes, eu chegava um pouquinho antes, encontrava o Bruno lá, pra gente ir juntos pro treino. A gente treinava de segunda a sexta, jogava sábado e treinava domingo de novo, lá no canto do Rio, lá em Niterói. E às vezes eu ficava lá. E aquilo eu achei muito bacana, porque ele saía, fazia o horário dele, parecia ser uma pessoa muito bem-sucedida, e de fato era muito bem-sucedida, né? E aquilo ficou no meu coração. Um certo dia eu fui visitar os meus familiares lá no Rio, já estava aqui com destaque, eu devia ter em torno de, 26 anos. E aí minha prima Cristine, ela é bem arrojada, assim, bem agressiva, tava só ela na mesa e falou assim: "Ei, cara, quando que você vai tomar jeito nessa vida aí?" Eu falei: "Como assim? Não tô te entendendo." Cara, porra, tu tem que trabalhar, você acha que vai te levar onde isso aí, essa música e tal?" Aí que entra uma outra situação, né? A gente cresce ouvindo os pais falando, meu filho, você tem que crescer, você tem que estudar para ter um emprego bom de carteira assinada, para você ser alguém na vida. E aí foi onde eu falei para ela: "Fica tranquila, o meu grupo vai fazer sucesso. Eu vou fazer sucesso. Eu vou conseguir ajudar os meus familiares, vou conseguir ter uma família, vou conseguir suprir todas as necessidades e sonhos e desejos da minha família. Vou ter meu carro, cara, eu amo cachorro, vou ter meus cachorros e tal. Fica tranquilo, eu sei o que eu vou fazer." Mas já era isso no meu coração. Eu já tinha isso plantado, porque eu achei bacana, sabe? Mas eu não iria nunca sair da música por causa disso. Até que teve um belo dia, assim como eu dava aula para o Dudu, eu também dava aula para que hoje é meu padrinho de casamento e um grande amigo. Eu não tenho muitos amigos, eu sou uma pessoa muito introspectiva, até pelo que eu passei na minha adolescência, lá no Rio de Janeiro é bem complicado você ter amigo. Todo mundo é um... Vai lançar outro. Pelo menos onde eu morava, na região, né? Não posso ser radical também, né? Até desculpa os cariocas que são meus conterrâneos. Mas fiz uma grande amizade com o Rogério, e um belo dia eu falei que eu conhecia a minha esposa, que, cara, tinha muito desejo de casar com ela, mas que eu não tinha condições de pedir ela em casamento. Aí passaram-se uns 2 meses, ele: "Tô saindo da minha empresa que eu trabalho com meu amigo, quer trabalhar comigo na minha equipe que eu vou montar para trabalhar na imobiliária da minha esposa, que já existe há 12 anos. Eu falei: "Cara, eu quero." E aí eu já conhecia a Cássia, eu estava ficando com a Cássia. Passaram-se acho que 2, 3 semanas. A minha casa recebeu uma visita inesperada, que eu tinha Navegantes. A Cássia ficou com um pouco de talvez de pena, eu acho que é isso, mas ela nunca falou, né? Levaram roupa, levaram violino, violão, só não levaram meus cachorrinhos, cara. Aí eu cheguei do estúdio, estava gravando, fizeram a limpa. Aí a Cássia foi lá, eu chamei a polícia e tal. Aí no dia seguinte ela: "Vem aqui em casa, eu quero conversar contigo." A gente já estava ficando acho que 2 meses. Ela veio morar comigo. Aí eu: "Como assim, cara? Eu não tenho dinheiro, tô com 2, 3 contas atrasadas de luz, de internet, tô girando para não cortar. Pô, tem meus cachorros lá, você já tem seu cachorro, vai botar os cachorros aonde aqui? Eu não posso deixar eles, eu não posso ficar indo para lá e para cá porque eu não tenho dinheiro. Vem morar comigo." Eu falei: "Eu vou morar com você, porque eu não vou conseguir mais morar na minha casa. Foi uma casa que eu construí, eu achei que aqui ninguém fosse entrar e, era meu maior... Tá, vou morar com você, mas com uma condição. Se eu
quando eu começar a trabalhar com o Rogério. Ela, tá bom, que eu já tinha falado para ela, né? Cara, liguei pro Rogério, ó, posso começar a trabalhar? Eu vou dar entrada no curso, vou dividir o curso lá no cartão e tal. E aí eu dei entrada no Cresce. E eu sempre fui um cara que eu tentei errar o menos possível, eu nunca passei por cima de ninguém para ter o que eu tenho. E, velho, você acredita que eu fiquei 11 meses para fazer a primeira venda? Difícil. 11 meses, cara. Eu tinha um Clio 2001, que eu... Verdade, eu tirei minha carteira de motorista, cara, com 28 anos de idade. Eu fui aprender a dirigir com 28 anos de idade. Fiz uma permuta, eu toquei no bloco em Navegantes e meu pagamento foi pagar minha CNH. E aí eu comprei um Clio 2001, eu devia estar com 28 anos, tô com 42, tem que fazer as contas aí. Não vou saber agora o ano que eu comprei o Clio. Paguei o meu Clio à vista com criação de Bulldog francês. E assim também eu paguei a minha casa todinha com criação de Bulldog francês e fazendo pagodinho e dando aula de cavaquinho. Construí uma casa só com isso, cara. E paguei a casa toda. Impressionante. Deus é maravilhoso. Enfim. Até aproveitando, teve alguns momentos que a gente saía na noite, aí eu tomava umas a mais, o Miller voltava dirigindo o carro ali pra mim. Nem lembrava, não lembrava. Verdade, eu lembro, eu que tava bêbado. Eu não lembro, juro, não lembro, cara. Teve algumas. Teve muita coisa que apagou, cara, da memória. Foi até bom ter apagado, assim, muita coisa mesmo. E aí, esse carrinho, inclusive, até você falou que eu vim dirigindo, eu lembrei de uma outra situação. Teve uma época que quebrou, cara, onde eu fechava o carro, como é que se fala? O miolo, e eu não tinha grana. A grana que eu tinha era botar gasolina para trabalhar, né, cara? Eu tinha que fechar o carro, né? Pum, baixava o pino e pum, fechava. Quando eu ia abrir o carro, eu tinha que abrir o carro, pro outro lado também já estava ruim, já comprei com o miolo ruim também. Abri o porta-mala, mergulhava lá por dentro. Pensa eu lá na 2.200 em Balneário Camboriú fazendo isso. Dentro de um Clio? Dentro de um Clio. Mergulhava, minha prima estava até comigo nessa época, veio visitar uma semana, passou por isso. Calma aí que eu vou abrir o carro. Mergulhava lá dentro, levantava o pininho, dava a volta, pode entrar. São histórias, né? São histórias. E aí o que acontece? Agora eu perdi o raciocínio é onde eu virei o corretor, né? Aí eu fui trabalhar com o Rogério, fiquei 11 meses para fazer a primeira venda, aí eu fiz a primeira venda. Foi assim, o maior desafio da minha vida. Por quê? Tinha que levar marmita, né? Lógico. Eu também não ia comprar comida em restaurante. Até hoje, eu não compro comida em restaurante. Não faz muito sentido para mim isso. Até quando eu ia para Balneário também, que eu trabalhei durante 5 anos lá com o Rogério. Eu sempre levei marmita, mesmo depois que eu comecei a fazer as vendas. Porque, cara, se fosse contabilizar isso no final do mês, sim. o contador aqui do meu lado vai saber melhor do que eu, né? Eu sempre Economia fui grande. muito... Cara, era gasolina e a gente sabe que todo dia é um desafio. Né? Não é porque você fez uma venda hoje que você ganhou X, Y vezes tal. Posso gastar gastar. Dar o luxo. A gente nunca sabe daqui a 3 meses, daqui o mês que vem e tal. A gente não sabe. Eu sou assim ainda hoje. E vou continuar sendo assim. E isso não significa escassez. Não significa que eu estou atraindo energia ruim para mim. Isso significa programação. Porque às vezes uma pessoa vai escutar isso com uma ótica diferente, né? Organização, tudo tá planejamento. Certo, planejamento totalmente. E aí, cara, eu vendi meu Clio, tinha comprado meu Clio por 7.300, consegui vender meu Clio por 7.000 depois de 4 anos. Negociaço, hein? Investimento. Eu nunca vi um carro não perder valor, cara. Não, eu vendi ele com 33, a Cássia chegou a dirigir, o meu primo veio do Rio também, foi passar a marcha, soltou, cara, o câmbio soltou. Tudo verdade que eu tô falando, cara. Aí vendi, peguei um C3 e já fui melhorando, né? E aí a história do corretor entrou assim na minha vida, né? Aí passaram-se anos, né? No 5º ano, aí veio a pandemia, a gente passou pela pandemia. Então, por que eu enxerguei a corretagem? Por que eu acabei entrando na corretagem? Porque foi um meio de eu conseguir conciliar a música, que é o que eu mais amo na minha vida de fazer, e conseguia sair para viajar, para fazer os shows. Então, mesmo com os shows quinta-feira, sexta-feira, cara, eu acordava para ir na sexta-feira trabalhar. Eu acordava no sábado para ir trabalhar e fazer o plantão. Eu podia chegar às 6 horas da manhã. Eu acordava, porque eu sabia que tinha alguém que estava vendo. Não era o Rogério, não era a esposa dele.
E não era minha esposa, era Deus. Porque eu sempre fui temente e sempre serei temente a Ele. Porque, cara, é simples de entender. É simples. Você vai fazer uma casa, a gente está falando de imobiliária, né? Você vai fazer um prédio, vamos supor. Você vai ter que cavar, velho, para fazer essa pata ali. Com certeza. Só que você não sabe quantos andares você vai levantar. Então eu estava cavando o tempo todo, cara. O momento está ruim, está oscilando. Meu velho, eu estou em movimento. Eu estou cavando. Eu estou cavando porque uma hora vai chover, vai entrar água. E essa água eu vou tomar, água é vida. Sim. Ou eu vou subir esse edifício e vou verticalizar quantos pavimentos? Com certeza. Então eu cavo, eu não paro de cavar. Entendeu? Ô Miller, e quais foram os desafios iniciais quando tu saiu do Rogério ali, né? Como, vamos botar assim, um colaborador e passando para ter um negócio próprio. Você que nunca foi do empreendedorismo diretamente, né? Teve ali a parte do grupo que você tomou frente, a parte dos cachorros também, que não deixa de ser um negócio, mas abrir meu CNPJ, vou dar a cara a tapa agora. Quais foram assim, aqueles principais desafios? Poxa, eu não sabia que era assim, porque algumas pessoas que estão nos assistindo, que nos acompanham, talvez estão passando pela mesma situação que a tua. Então, pode dar esse feedback teu aí, como é que foi lá no início, sim, mais complicado e mais constrangedor? Cara, essa pergunta aí é excelente e para uma pessoa certa, porque eu sou muito pé no chão. Posso falar para vocês aqui e para as pessoas que irão assistir que eu sou, de fato, um espelho, cara, nesse sentido aí, porque eu sou, além de ser muito conservador, eu sou muito cagão, velho, medroso. Medroso demais, a ponto assim, cara, medo de errar e dar errado e de fracassar. Então, quando eu decidi abrir a empresa, eu fui devido ao que eu estava sentindo em meu coração por causa da minha família também. Minha filha tinha acabado de nascer, ela nasceu na pandemia, né, na época da pandemia, e a minha esposa, ela já havia comentando comigo, né, me incentivando, falando comigo, poxa, por que você não abre uma imobiliária aqui em Pissarras? Você já vende aqui em Balneário Pissarras desde 2017. Às vezes tem anos que você vende muito mais em Balneário Pissarras do que Balneário Camboriú. Por que você não abre aqui? O mercado está muito aquecido e eu nunca quis me desvincular do Rogério. Primeiro porque eu sempre tive poucos amigos. O Dudu mora em Itajaí, eu estava morando em Pissarras. Ele sempre foi um cara muito batalhador, guerreiro também, sempre olhando para frente, dando aula em faculdade. Eu também não tinha... Sempre pensava, putz, se eu for lá e os alunos e tal, a gente quase não se via, cara. A gente falava muitas vezes pelo telefone, WhatsApp, eu sempre mandava mensagem, ele também. Eu não queria me desvincular do Rogério, porque ele é um cara fenomenal, um cara um pouquinho mais de idade, então eu também estava adquirindo muita experiência com ele como ser humano. Sou muito grato por tudo que ele fez por mim, né? Ele me ensinou de uma forma assim, muito humana, a esposa dele também, e só agregou no ser humano Miller. E aí eu acabei tomando a decisão porque a logística ficou muito pesada. Pegar a BR. Cara, e aí nasceu a minha filha, a gasolina disparou depois da pandemia, comecei a fazer conta, falei, cara, eu tenho tanto, vou conversar com o Rogério e com a Adriana. Foi onde eu expus para eles o que estava acontecendo, eles me fizeram uma proposta para entrar na sociedade, acho que eu te falei isso, né? E aí, em primeiro momento, cara, eu fiquei muito feliz, porque imagina, você aprendeu com seus professores te chamam para ser sócio de uma imobiliária já há 17 anos no mercado de Balneário Camboriú, cara, super consolidada. Cara, eu não vou ter dificuldade. É lógico, né? Eu vou ter que chegar junto ali para estar, né? Mas eu fiquei muito feliz. Eu conversei com minha esposa também ficou muito feliz. Ela sempre me apoiou muito, sempre, sabe, sempre cultivou muito que a gente tem, assim, que é a nossa essência de ser de lealdade, sabe? E ela, pô, que máximo e tal. Mas na sociedade sempre existem algumas decisões a serem tomadas que acabam se desvirtuando e indo para lados que a gente acaba não gostando. E uma das coisas que eu acabei priorizando foi a questão do nome, das cores, do estilo, e é onde acabou tendo um pouquinho de divergência ali.
Então, eu acabei tirando meu corpo fora, né? O Rogério e a Adriana ficaram um pouco chateados, tristes, normal, né? Isso é super normal. Eu também me senti um pouco mal por isso, mas é a vida, né? Isso aí, hoje a gente se vê, poxa, se encontra, eu vou na casa dele, a gente sai para comer, a gente voltou a se conectar, graças a Deus, porque eu tenho eles até como pais, assim, sabe? Sim. É maravilhoso estar com eles. E aí, o desafio foi esse, Dudu. O desafio foi dar o passo. Porque não é ter dinheiro numa conta, não é ter estratégica, não é ter pessoas te incentivando. É você dar o passo. É você colocar Deus na frente, você sentir isso queimando no seu coração e você falar assim, cara, eu vou porque Ele está cuidando de tudo. E para você deixar o medo de lado, meu velho, é difícil, viu? É difícil demais. Eu tenho certeza que vocês já tiveram medo. Sim, sim. Todo mundo tem medo. Faz parte, né? Faz parte. Só que aí é onde que está o negócio, cara. Saber enfrentar esse medo, não. O medo trava todo mundo. O medo trava. O medo é que não deixa o ser humano ir para frente. É o que faz ele se acomodar. Mas tu se arrepende de ter esse medo, Miller? Então, assim, de Boa ele pergunta. segurar, né? Te segurar para, pô, por que eu não comecei meu negócio antes? Ou tu acha que isso não foi no tempo? Foi no tempo de Deus, foi no momento certo. Até porque a gente, quando fala de imóveis, a gente está falando de uma vida toda para um ser humano conquistar aquilo ali, né? Então a gente precisa totalmente amparado de conhecimento, né? Tudo bem, a gente nunca sabe tudo. Inclusive, hoje eu estou tratando de um negócio que eu consultei o meu advogado, que é especializado na área de direito imobiliário. Mas eu precisava, pelo menos, ter um respaldo mais agressivo, porque, cara, eu mexo com imóveis de alto padrão, né? Eu trato com pessoas da classe média altíssima. Então, eu preciso saber. Então, todo aquele tempo que eu fiquei lá, eu... sem querer saber, sem querer planejar, eu aprendi. Sim. E quando eu saí, eu já estava apto para abrir a minha imobiliária sem eu saber que eu estava apto, porque eu aprendi muito com eles. Foram experiências assim muito grandiosas, sabe? E aí, lógico, né? Eu fiz bastante cursos, né? Eu comprei cursos de gestão de pessoas, porque, querendo ou não, a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas. Eu não sou um cara muito que tem um jogo de cintura. A música me fez aprender muito isso, até pela questão do grupo, né? Apesar das pessoas, em grande parte, não entender muito o meu jeito de ser pelo lado de eu levar pelo coração, e em grande maioria as pessoas levarem pelo dinheiro, né? Pela razão. Então, eu tive muito problema com isso. Mas eu tive que fazer esses cursos para aprender a liderar, né? Fiz cursos de Google Ads, Grupo Meta, né? Para aprender também, porque hoje eu pago 2 empresas que fazem esse trabalho para mim, que fazem as mídias para mim, né? Os anúncios. Mas eu preciso saber o que eu estou pagando para não rasgar o dinheiro, né? Sim. Então, por isso que eu resolvi estudar esses assuntos. E eu não me arrependo nem um pouco sobre essa transformação, esse passo que eu dei. Foi teve um ponto triste ali do desligamento com o Rogério, né? Da AP Imóveis, mas foi importante para o meu crescimento pessoal, para o crescimento do empresário Miller, né? E também familiar, né? Hoje, graças a Deus, eu pude dar, junto com a minha esposa, um lar mais confortável para minhas filhas, para minha esposa, através dessa profissão. E o que é que tu considera o principal diferencial da Benigno Imóveis, da tua gestão, né, à frente do... Ser humano. Tratar todos os negócios com humanidade. Eu não viso dinheiro de forma nenhuma. Inclusive, no sábado, eu fiz um atendimento de uma casa de altíssimo padrão. A cliente me chamou e falou assim, eu quero pagar à vista.
Se a casa estiver maravilha, se a casa estiver devidamente documentada, eu quero pagar à vista dessa forma aqui. Eu falei, tá, mas você está realmente segura disso? A casa tocou seu coração? Tocou meu coração. Aí eu perguntei para ela, e a outra casa que você visitou com outro corretor? O que te fez mudar de opinião? Por que você desistiu dela, que você não foi mais a fundo com essa situação? Eu não fui mais a fundo com essa situação porque o corretor não falou para mim que a casa não estava averbada. Aí eu falei, tá, mas averbar uma casa, se a casa estiver com um projeto aprovado na prefeitura, é muito simples. Até eu posso te ajudar com isso, se você quiser. Se aquela casa tocou muito o seu coração, eu te indico a declinar desse negócio aqui. Eu juro, jurar é pecado, né? Mas é minha palavra, cara. Sim. Eu falei exatamente isso para ela. Você volta lá e espera a averbação. 15, 20 dias você vai averbar a casa. Ela, não, essa aqui me tocou mais. Eu falei, então tá, então a gente vai seguir. Por Legal. Incrível que pareça, hoje... Sinceridade. E aí, por incrível que pareça, hoje, eu estava falando até o momento com a esposa, né? Geralmente, mulher não entende muito sobre averbação. Uhum. Sempre me falou que estava escriturada, devidamente documentada, apta para financiamento bancário, caso o cliente quisesse avançar com o financiamento. E aí hoje, eu conversando com o esposo, que é inclusive o construtor, ele me falou que a casa não estava averbada, que estava devidamente escriturada, somente o imóvel, o terreno. Já tinha uma BITS, era só da entrada, 15 estava pronto, mas não estava averbada. O que aconteceu? Declinou, o negócio declinou. Só que a minha sorte é que eu tinha mostrado um outro imóvel para ela, então eu estou com essa esperança de que ela vá para esse imóvel. Né? Mas assim, cara, o perfil, a política é essa, tratar com humanidade, porque não é dinheiro, não é comissão, é ser humano, porque, cara, eu sei da minha história, eu sei o que eu passei para ter o que eu tenho hoje, e eu ainda vou ter muito mais, porque eu tenho muitos sonhos. Eu até deixei durante um período de sonhar, depois, se vocês quiserem, eu passo isso aqui, se tiver tempo, eu posso falar também. Foi horrível isso, mas, cara, é uma luta muito grande para uma pessoa chegar e comprar um imóvel, seja ele de um terreno de 50 mil, 100 mil, 200 mil, poderia ser 5 mil reais, porque você não sabe qual é o peso do bolso desse cliente. Sim. Entende? Então, eu tento sempre levar para esse lado. E os corretores que trabalham lá comigo também. Uhum. A gente sempre tenta entender, né? Que de fato faz sentido. Qual dica, né, pela tua experiência, pela tua vivência também, tu dá para quem está querendo comprar o imóvel pela primeira vez, né? Porque as pessoas às vezes não têm dúvidas, enfim, como tu citou, né, em inúmeros casos aí. Mas qual é aquilo que você deixa de lição assim para aquele cliente que vai te procurar e tu automaticamente, por ter esse ser humano, né, esse atendimento personalizado, que dica tu dá para ele na hora de escolher o seu primeiro imóvel? Que é um sonho, né? Sim, seja o primeiro ou seja o 15º. Confie no corretor que lhe atender. Confia nele. Ou fala no WhatsApp, se ele tiver uma imobiliária, lógico, procure saber se tem uma imobiliária, porque tem muito corretor autônomo, né? E aí é um pouquinho mais delicado, vai mais a fundo, tem que ver se realmente, né? Mas, em primeiro lugar, procure uma imobiliária, faça contato com uma imobiliária, né? Depois, quando esse corretor te atender, se você sentir confiança nele, né, fale para o corretor o que de fato esteja buscando, o que vai atender a sua família, para qual finalidade é. Se for investidor, olha, eu quero comprar um imóvel para investir, para pegar todo o giro de valorização, desde a tabela zero até a entrega das chaves, para eu rentabilizar no mínimo 80%. Esse é o primeiro ponto. Se for para moradia, coloca, olha, eu quero um imóvel para moradia, seja apartamento ou casa, que entregue no máximo um período X, dormitórios, tanto de dormitórios, com uma metragem mínima de tanto, até o valor X, na localização tal. Seja claro, porque assim, às vezes o cliente ele pega um corretor fantástico, mas o corretor não tem bola de cristal.
Para adivinhar. Mas a gente até entende, porque ele teve uma experiência negativa com algum tipo de corretor malandro. Sim. E acabou, né, se fechando. Mas assim, confie no próximo, independente da experiência negativa. Confie, porque às vezes pega um corretor fantástico e o corretor vai trabalhar. Mesmo que ele não tenha, ele vai trabalhar, ele vai buscar o imóvel para a família ou para o investidor. Ô Miller, e quais são os tipos de imóveis que hoje vocês trabalham na imobiliária? Casa, apartamento, terreno, locação, venda, imóvel em construção, imóvel só acabado, usado, enfim, como é que é hoje o teu dia a dia? Nós trabalhamos com imóveis na planta, apartamentos, a partir de 500 e 600 mil reais. Aí vai muito, né, para a finalidade que o cliente busca, se seja para moradia, para férias ou para investimento. Aí cada um vai ter o ticket, lógico, né? Trabalhamos com casas a partir de 800 mil reais. São casas um pouquinho maiores, né? Seja geminada ou não. Ou imóveis de terceiros e também na planta, tá? Então, é basicamente isso. O aluguel não, a gente não trabalha com aluguel. Não. E tem um xodó ali, Miller, na área de vocês, o que mais tende, né? De fato, é imóveis... Tendência. Né? A tendência do mercado ali que é mais na tua região, né? Balneário Pissarras, Penha, ali aquela região. O que mais está se destacando atualmente ali que tu vê nos teus olhos? Você fala de construtoras ou de perfis de imóveis? Perfis de imóveis, apartamentos. Isso. Apartamentos. Mas apartamentos. Pessoal morando ou investimento de fato também por ser uma área de praia e tudo turística, mais, né? Então, meio a meio, tá? Vou te explicar por quê. Tem muitos clientes que estão comprando para vir veranear em Balneário Pissarras, Penha e Barra Velha, que já tem a sua casa, de fato, lá em Curitiba, Joinville, Jaraguá do Sul, São Bento, são as maiores cidades, né, que compram. Blumenau também, tá? Que compra ali a cidade de Pissarras, Penha e Barra Velha. Mas, nos últimos 8 meses, foi constatado a nível de pesquisa nacional que Balneário Pissarras ficou entre as 5 cidades mais procuradas por investidores e por famílias que pretendem vir morar também. Por quê? Qualidade de vida, acessibilidade. Balneário Pissarras está no meio, né? Está no meio dos polos. Está no meio de Joinville, está no meio de Balneário Camboriú, no meio acesso fácil para Blumenau e está exatamente a 12 minutos do aeroporto. A praia é a maior praia com a maior extensão do selo internacional da bandeira azul. Então isso puxa muito. E o metro quadrado, para você ter uma ideia, Balneário Camboriú está partindo de 90 mil reais o metro quadrado dos lançamentos, né? FG e tal. Praia Brava a partir de 60 mil reais o metro quadrado de apartamentos frente-mar. Enquanto Balneário Pissarras nós temos lançamentos frente-mar a partir de 15 mil reais. Uma diferença, né? Em momento de investir, Exato, na verdade, né? É fantástico. E aí o que pesa muito? A qualidade do mar, que é própria para banho, a acessibilidade, que o pessoal não quer pegar mais aquele Trânsito, trecho. fervo. Certo? E o custo de vida, que é muito mais atrativo também. Ô Miller, e conta aí um caso inusitado que tu teve aí, uma curiosidade, porque pela tua experiência também algumas vendas que tiveram talvez uma dificuldade maior ou um caso engraçado, enfim, conta uma história pra gente aí. Tá, eu vou contar um caso engraçado dessa menina, que eu estava contando sobre a casa, e vou contar uma situação que aconteceu, que foi bem assim, ia ser o meu maior VGV de venda, né, de imóvel, assim. 17 milhões e meio em Balneário Camboriú, uma cobertura duplex. E aí eu vou contar, vou começar primeiro por essa, tá? Então, na época eu trabalhava na P Imóveis, foi assim, logo no finalzinho, eu atendi um cliente de São Paulo e era uma cobertura da FG, duplex. Eu nem lembro quantas metragens, qual metragem privativa que tinha, mas era fantástico. Toda a cobertura revestida de mármore taço grego, mármore mais caro, né, do mundo, que dizem, né? Piscina de frente para o mar, dentro do apartamento, cortininha subindo automatizada. Da cozinha você via roda gigante, um closet que devia ter uns... Absurdo, assim, maravilhoso. Apartamento
coisa de sonho, que você nunca viu em filme, para você ter uma ideia. O cliente fez a proposta, pagamento em 5 parcelas de 17 milhões e 500. Fiquei todo feliz, né? Lógico que vai aceitar. O olho chega a brilhar. Mas a gente já conhece o mercado, né? Fiquei feliz e ao mesmo tempo, por isso que dizem, corretor de imóveis dorme milionário e amanhece pobre. Exatamente. Né? Aí já vai gastando o que não Por recebeu. Conta, gasta por conta. E aí levamos a proposta, enviamos a proposta pro escritório que cuidava desses imóveis para esse cliente, que o cliente mora em Orlando, um cliente, lógico que eu não posso falar o nome dele, né? A gente Sim, vai claro. ter que manter sigilo. E vai dar certo, cara. Não tem como. Cara, assim, o desconto era coisa de 2% na proposta. Não tinha como dar errado. Quer dizer, deu errado, né? Mas vamos lá. Meu velho, passaram-se 24 horas. Oi, Miller, tudo bem? Você pode vir aqui no nosso escritório, fica aqui na Praia Brava e tal, e tal, e tal. Ô, Rogério, vamos lá comigo, deve ter dado algum problema, ou então é pra gente ensinar alguma coisa, vamos lá. A gente ficou ansioso, naturalmente, não sabíamos o que tinha acontecido de fato. Chegamos lá, ó, o negócio é o seguinte, quem que está atendendo o cliente? É você, Miller? Sou eu, aham. Esse cliente aí, você só vai fazer o seguinte, você vai ligar para ele, vai falar assim, ó, a negociação foi cancelada. Só fala isso. Mas por quê? Tá, agora você desliga o seu telefone aí. Aí a gente desligou o telefone, ó, o sistema Comprice desse proprietário X, que vocês já sabem quem é, acusou tudo isso aqui para vocês. Ó. Rolo. Rolo? Rolo atrás de rolo. Não posso nem Caso de tocar. polícia. Gigantesco, velho. Gigantesco. Frustração. Pra você ver, ó, Papai do Céu na frente de tudo, nos salvando, nos dando livramento. Sim. A bola de neve que poderia acontecer. Podia estourar uma situação X, o corretor X vendeu o apartamento que era de tal fulano está envolvido com tal coisa e tá todo mundo no bolo. Sim. E não é por aí, né? A gente só fez o nosso trabalho, o proprietário só ia vender o apartamento e a pessoa que ia comprar, comprou. Sim. Quer dizer, não comprou, Sabe né? lá como ia pagar. Pagar não, né? Como Pagar ia pagar. justificar, né? Da onde vinha esse dinheiro que era a situação, que é né? o problema, é verdade, é bem esse. Então essa aí foi a história mais complicada assim no ramo que eu tive, né? E a história mais inusitada foi o seguinte: eu saí do condomínio, da casa dentro do condomínio em Pissarras, uma casa de altíssimo padrão, maravilhosa, neoclássica, assim, magnífica. Aí a menina falou assim: nossa, a gente vai ter que tomar cuidado. Mas como assim cuidado? O irmão dela falou: como assim cuidado, Josiane? Não, porque você sabe como é que é, né? O Boris vai sair correndo e não vai voltar mais. Aí eu falei: nossa, seu cachorrinho tem um nome muito legal. Aí o irmão dela: cara, o Boris é ela, o apelido dela. Eu falei: famosa bola fora. Me perdoa, eu perdi agora a venda. Eu sei, pode falar, me desculpa, posso te dar um abraço. Me desculpa, cara. Cara, foi exatamente isso, cara. Eu não sou bom de piada, Sim, isso sim. não é nenhuma piada, foi o que aconteceu, mas quem conta piada sabe contar melhor que eu. Sim. Chamei a menina de cachorro. Velho, era o apelido dela porque, de fato, o nome do cachorro dela é Boris, só que ela foi apelidada por Boris por quê? Porque o cachorro dela foge e só vai, entendeu? E ela é uma menina muito jovem, de 22 anos, que está comprando a casa. Não sei, acho que ela é influencer e tal. E ela viaja muito, ou seja, ela sai e não tem dia para voltar. Por isso que botaram a apelidade de Boris. Aí depois me explicaram, eu fiquei mais tranquilo. Mas, cara, pensa na bola fora. Essa foi a bola fora. Exatamente. Ô, Mi, estamos na reta final aqui do nosso episódio e poderias contar, assim, deixar um recado para quem quer abrir um negócio de fato, o que ele precisa Aquela dica, né, Eduardo? Focar, aquela dica de ouro aí que todo empreendedor que iniciou um negócio passa por desafios, que tu citou alguns deles, mas uma dica fundamental para quem quer abrir uma imobiliária de fato, fica à tua disposição para falar um pouquinho. Boa, hein? Boa. Aquela dica de ouro. Já passa pra gente aí. Antes da dica, eu vou falar assim, ó, coloca Deus na frente. Sempre. Essa é a dica 1. Essa
A mais importante. Já é uma dica? Já é uma dica. Isso aí é uma premissa, a pessoa Sim. tem que ter isso, no, né? Verdade. Isso é uma premissa, não pode ser uma dica. Mas assim, ó, faça uma contabilidade de quanto vai ficar a parte de estrutura, de quanto ele vai ter de gasto mensal com aluguel, internet, cafezinhos, mídia para poder divulgar, enfim, toda a questão ali que ele vai precisar de fato, quanto que ele quer investir de divulgação, de marketing, quantas pessoas que vai trabalhar para ele, empresa e tudo mais. Faz esse levantamento. Planejamento. Multiplica por 10. Aí ele pode abrir imobiliária. O negócio vai longe. Por que isso? Porque ninguém pode viver com um revólver apontado para a cabeça. Quando a gente vive preocupado, como é que vai ser o dia de amanhã, se eu vou vender ou não, ele está automaticamente se sabotando, ele está deixando de gerar sua energia, de transmitir essa energia para o universo mandar para ele. Porque tudo é energia. Tudo é energia, não adianta. A gente já sai de casa com um desafio desempregado, né? Sim. O corretor de imóveis, se a gente falar grosso modo. Imagine se ele for com a arma para a cabeça dele, pressionado. Aí, meu amigo, esse é o maior desafio do corretor de imóveis. Sim. É deixar lidar leve. com o seu fluxo de caixa para poder trabalhar tranquilamente. Exato. É isso. Porque assim, como eu falei anteriormente, ele pode dormir sem o dinheiro na conta, mas ele pode acordar também milionário. Com certeza. É. Miller, então o espaço agora tá, o microfone está aberto para ti, para fazer as considerações finais aí, divulgar um pouquinho para o pessoal que quiser te acompanhar, te seguir, onde te encontrar. Então a palavra está aberta aí para a gente fazer os nossos encerramentos finais. Quero primeiro agradecer ao Dudu e ao Wagner por essa iniciativa tão maravilhosa. Eu vim aqui com o meu coração pensando que algumas estrofes, algumas mensagens possam chegar até o próximo, né? E inclusive para vocês também, né? Com certeza. Eu acho que esse foi o meu intuito de vir aqui hoje, não de fato falar que eu me dei bem na vida. Não, a minha vida vai muito longe, eu não sei o dia de amanhã, eu respeito muito a vida. Inclusive, quando eu saí do destaque, eu falei, Léo, não significa se hoje eu tiver 100 mil e você tiver R$1 no bolso, eu não estou saindo por dinheiro. Eu estou saindo por algo muito além que o dinheiro. Eu quero estar junto das minhas filhas para tentar ao máximo fazê-las com que elas cresçam, né, com os princípios, principais princípios. Então, assim, eu quero agradecer a vocês por essa iniciativa. Isso aí é maravilhoso, o podcast. Eu assisto bastante, me ajuda bastante. Vários que eu assisto aí, inclusive o de vocês eu já vi também alguns, o Guilherme, já veio aqui, né, o Jeff. Sim. Muito legal. E a mensagem que eu quero deixar é que se você que está assistindo hoje esse podcast se identificou com a minha pessoa, com o meu projeto de trabalhar em prol do seu resultado, seja de investimento ou para a realização da sua família, de ter um novo imóvel, é muito simples. É só você colocar lá no Google benignoimóveis.com.br. O Benigno é com G mudo, é meu sobrenome, benignoimóveis.com.br, ou acessar o Instagram, @benignoimóveis, e conhecer um pouquinho mais. Posso deixar uma mensagem? Claro. Depois tem mais uma outra pergunta que eu esqueci de fazer também, mas pode falar. Pode fazer, não. Então tá, então vou perguntar, qual é a mensagem que você quer deixar para que as suas filhas daqui a 15 anos escutem? Rapaz... Não só suas filhas, né? A Cássia também, porque faz parte da sua vida, né? Então, te peguei pela... Rapaz, essa aí é muito boa, viu? Essa aí é muito boa. Qual mensagem? Daqui a 15 anos? Daqui a 15 anos. Não pode ser um pouco mais? Pode ser também. Você que manda. 15, estou fazendo as contas aqui, ó. Pode ser 20 anos. Pode ser 20 anos. Então, daqui a 20 anos eu gostaria que elas ouvissem de mim a seguinte frase: filha, eu consegui. É isso aí. Amém. Vai conseguir, né? Eu vou conseguir. Essa é a frase. E o que eu quero conseguir? Que elas sejam pessoas íntegras. Pessoas que iluminem e abençoem os próximos. Porque hoje eu consigo abençoar pessoas. Seja com pouco ou com muito. Então eu quero que elas sejam assim também.
sejam pessoas do bem, de coração aberto, que consigam sentir o coração delas e que sejam temente a Deus. Com certeza. A fruta não cai longe do pé, Miller. Fica tranquilo, Amém. né, Wagner? Amém. E isso aí, fala então a tua última consideração, já que você deixou no ar, então, o microfone está contigo. É aí. muito simples. É muito simples. Eu já falei, inclusive, e queria só agregar. Ouça o coração de vocês. Esqueça a razão. Deixa quem quiser pensar que está sendo mais esperto que você, se você falar que você é uma pessoa que vive com a emoção. Com certeza. Está faltando isso na vida, pureza. É verdade. Total sentido. A gente quer ser sempre o espertão, quer sempre conquistar as coisas com força, mas não é por aí. E assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte. Com certeza. Miller, muito obrigado pelo bate-papo de hoje, cara. Com certeza, muito engrandecedor. Opa! Inspirador, né? Inspirador, Poético, né? Filósofo, de tudo um pouco aí. Não, cara, não. É a vida, legal, né? A vida vai te dando... Exatamente. A gente vai criando uma casca, né? E feliz de ter aqui com a gente, cara, de coração mesmo. Fazia tempo que a gente não se via pessoalmente. Muito bom esse bate-papo aí contigo. Agora fica o convite. Liga pra patroa e vamos comer pizza por minha conta. Vamos lá, então. Vamos ver. Já falou não. Porque comer pizza com ela é um pouquinho complicado. Verdade. Não, nós dois. Atleta. Liga pra ela e fala que você vai comer pizza comigo. Daí tá tudo certo. Aí eu tô dentro. Miller, mas de coração, muito obrigado por tudo aí. Muito obrigado pela parceria, por tudo e pela amizade, né? Deus te abençoe sempre. Amém a todos nós, em dobro para você e para quem está vendo também. Para quem está nos assistindo, não deixe de acompanhar o Miller Benigno nas redes sociais, a imobiliária, e também não deixe de acompanhar, de seguir o Contas e Contos. Temos no Instagram, @Contas e Contos, e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Pessoal, um forte abraço e até o próximo episódio.